Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária e mais esse vídeo é pro projeto Redescobrindo Hogwarts, que é um projeto em parceria com os canais Pronome Interrogativo, Segredos Entre Amigas e Equalize da Leitura. Eu trago pra vocês as minhas impressões de releitura de Harry Potter e a Ordem da Fênix, que é o 5º volume da série da J.K. Rowling. Durante o mês de abril, então, a gente realizou a leitura coletiva de Harry Potter e a Ordem da Fênix. Eu já sabia que essa seria a minha leitura mais difícil, porque esse aqui sempre foi o meu livro menos favorito da série, o livro que eu tinha ali um certo rancinho. E embora eu estivesse, então, ansiosa pra saber se as minhas impressões mudariam ou não, eu também sabia que, de qualquer maneira, seria uma leitura mais difícil, mais dolorosa de se fazer. Eu não estava errada nesse ponto, mas ao mesmo tempo eu acho que até o momento essa aqui foi a releitura mais válida de toda a série, porque com certeza as minhas impressões sobre esse livro se modificaram. Eu acho que vale dizer que esse livro, por exemplo, não faz parte ainda do meu top 3 livros favoritos da série. Não significa que agora que esse aqui passou a ser meu livro favorito, mas eu consegui mudar minha visão sobre os motivos que me faziam não gostar desse livro, e na verdade agora eu acho que esse aqui é um dos livros mais bem construídos da série como um todo. Eu já tinha comentado, né, que no livro anterior a gente já tinha começado a ver mudanças, que Harry Potter e o Cálice de Fogo é o livro mais diferente até então da série, né, até aquele momento, e que o livro ele já começa com o primeiro capítulo que deixa claro o tom sombrio que a série vai adquirir a partir daquele momento. Só que se no livro anterior a gente tem um livro que é muito sombrio em vários aspectos, ainda assim a gente tem outras características que continuam fazendo com que ele esteja conectado com os livros de antes, que a gente enxergue ali elementos dos livros que a gente lia até então. Aqui em A Ordem da Fênix eu acho que fica muito mais difícil a gente acessar esses elementos. Eu acho que de toda a série, esse é o livro mais sombrio. E ele já começa com um capítulo que fala justamente sobre isso, ele já começa de um modo muito tenso. Então a gente tem ataques de dementadores logo no começo. Os dementadores são esses seres, então, que eles vão trazer a tristeza, que eles vão trazer aquele frio que vai congelar ali a alma. E essa é basicamente a sensação que a gente tem ao longo do livro inteiro. Esse é um livro que tem pouquíssimas passagens de alívio pra gente. O alívio que a gente encontra aqui são em falas de personagens, principalmente dos gêmeos Weasley. Os nossos momentos de alívio cômico, então, são com as piadas que eles fazem, os comentários irônicos e divertidos que estão aqui. Mas em termos de acontecimento, a gente quase não tem o que respirar. A gente tem, na verdade, coisa ruim atrás de coisa ruim. Mesmo os momentos que são bons, logo em seguida acontece alguma coisa de ruim de novo. Então esse é um livro que ele acaba sendo muito doloroso. A gente sofre o livro todo por conta desses acontecimentos, por causa das injustiças que estão muito presentes, por conta da personalidade do Harry. Eu acho que esse aqui é outro dos pontos, né, que faz com que esse livro seja assim tão difícil. A gente tá falando de um Harry aqui que ele vai ser diferente do Harry que a gente conheceu antes. Se até então o Harry, ele tinha muito daqueles valores heróicos, aqueles valores nobres, agora ele tá um Harry muito humano. Ele tá um Harry que tá revoltado, e ele tá revoltado com razão. Nas outras vezes que eu li, eu simplesmente detestava o Harry aqui. Eu achava ele, assim, extremamente insuportável. E agora, por mais que as explosões dele, né, não sejam certas, ainda assim a gente consegue compreender, porque é o peso de tudo aquilo que ele carrega. Pela própria existência dele, ele já tem um passado que é extremamente pesado. E ele passa em livro após livro por ainda mais provações. Então, nesse ponto aqui, ele já tá carregando tanta coisa que eu acho que é muito difícil a gente cobrar de um garoto de 15 anos que ele tenha maturidade pra lidar com todas elas. E agora eu vou fazer um comentário que ele pode ter um spoiler pra quem não leu. Como a gente tá falando de Harry Potter, de um livro que já foi lido por muitas pessoas, eu vou me permitir dar esse spoiler aqui, mas se você não leu e se você prefere não saber, só fica o aviso aqui então. E mais do que tudo, a gente tá falando também de um Harry que não tá simplesmente sentindo as emoções dele, ele tá sofrendo a influência de Voldemort. Então ele tá lidando com as emoções dele, com as emoções do Voldemort que ele não sabe que ele tá lidando e que a gente que é leitor também não sabe que ele tá lidando. E a gente que é leitor, então, não sabe também que ele tá carregando essa raiva que não é dele. E aqui eu acho que a gente já vê, então, também uma complexidade maior narrativa. Porque a narrativa em terceira pessoa é aquela narrativa da onisciência seletiva, então é aquela narrativa que consegue acessar os pensamentos do Harry, mas a gente tem uma dupla onisciência seletiva aqui, porque a gente acessa os pensamentos do Harry e os pensamentos do Voldemort que estão na cabeça do Harry. Então, assim, só isso já mostra o quão complexo esse livro é em termos de história, em termos de personagem, em termos de acontecimentos. Porque
porque não é só o Harry aqui que tá com essa personalidade que é controversa. Todos os personagens vão demonstrar facetas que não são assim tão agradáveis. Os personagens que a gente sempre amou, os personagens que a gente sempre gostou, vão mostrar aqui um outro lado deles também, vão mostrar que eles são humanos e que eles não são perfeitos. Os personagens que o Harry tinha como heróis também vai descobrir que eles não são necessariamente assim. E outros personagens, por exemplo, que sempre se mostraram muito odiosos, talvez também vão começar a mostrar que tem uma outra perspectiva. Então eu acho que esse livro ele causa muito incômodo também por causa disso. É muito fácil a gente se aproximar de personagens que vão ter características que são positivas, mas fica muito difícil quando, especialmente aqueles que a gente se identifica, começam a mostrar características que não são assim tão legais. Então esse livro incomoda por isso, e eu acho que ler esse livro agora, nesse momento, foi também muito doloroso. Uma coisa que eu acho muito interessante de Harry Potter é que mesmo que eu leia em momentos diferentes da minha vida, eu sempre consigo associar aquilo que eu tô lendo à minha realidade do momento. E eu li esse livro já em momentos muito diferentes e eu sempre consigo fazer essa associação. Agora esse livro, pra mim, ele foi gritante com tudo aquilo que a gente tá vivendo. Então enxergar o quanto as pessoas aqui nesse livro se recusam a aceitar uma realidade conversou muito com o nosso momento atual, com o quanto a gente ainda tem pessoas, né, que estão negando, por exemplo, a nossa situação de pandemia, o quanto está acarretando inconsequências prejudiciais pra gente, né, como um todo. Então eu acho que se esse livro já é doloroso de se ler, independentemente, né, da sua situação de vida, agora isso se tornou ainda mais angustiante. E aí eu acho que só pra fechar, a gente tem aqui um outro movimento nesse livro também, que aqui a gente tem uma, de certa forma, conclusão com as origens do Harry. É nesse livro que ele vai descobrir, então, o porquê daquilo que deu início a toda a origem, toda a existência dele, e com isso a série chega num ponto em que ela para de se voltar ao passado do Harry, aos mistérios do passado dele, e começa a se voltar então para aquilo que ele tem que fazer no futuro. Em linhas gerais, acho que por conta de todas essas camadas e dificuldades e tal, eu acho que esse é um dos livros mais complexos da série, não é à toa que ele tem esse tamanhão todo. É o livro, acho que, mais angustiante de se ler, e embora até agora ele sempre tenha sido o meu livro menos querido, a minha visão sobre ele com certeza mudou. Acho que esse é um dos melhores livros da série, mesmo que ele ainda não seja um dos meus favoritos, porque eu acho que é muito difícil virar e falar que é meu favorito um livro que me fez sofrer tanto. Quero saber também as impressões de vocês, então deixa aqui nos comentários se você já leu, se você tem vontade de ler, se você tá acompanhando o projeto, o que você tá achando dele. Muito obrigada a todo mundo que tá fazendo parte, que tá também nos debates, todo o nosso grupo lá do Telegram. Todas as informações pra quem quiser saber estão aqui no box de informações. Gostou desse vídeo? Então, ó, deixa sua curtida, isso ajuda muito o meu trabalho, muito obrigada por isso. Se você é novo por aqui, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e me acompanha também nas demais redes sociais, que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos a todos e até o próximo vídeo.